A palavra em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4, verso de número 13, o apóstolo Paulo diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Eu não sei se é um assunto legal ou um tema bom, mas de uma coisa eu sei, que é importante a respeito da morte carnal, da morte física. Esse ano é marcado pelas perdas, este ano é marcado pelas tragédias. Todos os anos nós sabemos que centenas de milhares de pessoas morrem, mas esse ano é marcado pela morte. Esse ano será lembrado, 2019, como o ano da perca. Então, todos nós estamos sujeitos à morte, pois ela é o resultado do pecado, fruto de Adão. A morte, um dia, ela chegará. Apesar de nós presenciarmos, através dos meios de comunicações, centenas e milhares de mortes diárias, por mês, por anos, milhões de pessoas morrem. É algo comum, mas nós nunca esperamos ela. Não achamos que vai acontecer conosco, ou às vezes não agora, não nesse momento. Por isso, nós ignoramos a morte. Ou nós pensamos que ela virá a um longo prazo, mas não analisamos que nós vivemos em corpos mortais e isso pode acontecer em qualquer momento. Ninguém sabe a hora da morte, ela é repentina. Pode ser eu ou você a próxima vítima. Esse tema não é agradável, mas é importante, pois se nós soubéssemos que iríamos morrer daqui a um tempo, o que se resultaria? A nossa vida seria transformada, a nossa vida afetiva mudaria e o principal, a dedicação a Deus mudaria. Se eu soubesse que ia morrer daqui a um tempo, se você soubesse que ia morrer daqui a um tempo, você oraria mais, você buscaria mais, você leria mais a palavra. Mas nós não fazemos isso, porque nós não pensamos na morte. E isso resulta, por isso que temos irmãos que não pode falar de morte, tem medo da morte, rejeitam a morte, ou nem sabem o que vai encontrar após a morte. É um assunto proibido nas igrejas. E o que o apóstolo Paulo fala para nós? Amados, eu não quero, porém, que sejais ignorante a respeito dos que dormem. Eu abro um parênteses, a maioria do povo é ignorante, perece pela falta do conhecimento. As pessoas acreditam que quando o crente morre, ele fica dormindo, esperando o julgamento. Aqui Paulo ele fala aos que dormem num contexto mais leve. Ele não vai falar ele morreu, ele fala os que dormem, o que faleceu. Então hoje pensamos também que existe um sono da alma. Não! A Bíblia diz que o rico e o Lázaro, os dois eram conscientes de onde eles estavam. E o ladrão da cruz, o próprio Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é só um parênteses. Uma das questões que nós somos ignorantes a respeito dos que dormem. E Paulo fala assim: pela sua ignorância, você sofre. Você é igual aos demais que não tem esperança. Ele fala isso aos tessalônicos. Eles se entristeciam pela falta do conhecimento. Eles pensavam que nunca mais veriam os irmãos. E muitas das coisas acontecem no meio evangélico hoje. Você, às vezes, o crente, perde um parente, um ente querido, mas nunca mais veremos ele, nunca mais se foi, nunca mais verei. E o que Paulo fala
para nós a respeito da morte? O que Paulo ele vai falar a respeito disso? Ele diz no verso 14: cremos que Jesus morreu e ressurgiu? É óbvio, todos cremos que Jesus morreu, todos cremos que Jesus ressurgiu. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Existiram mais de 500 testemunhas à ressurreição de Cristo. Então é óbvio, um cristão crê que Jesus morreu e ressurgiu. Então, se você crê que Jesus morreu, que ressurgiu, você tem que crer que Ele tornará a trazer todos os que dormem em Jesus. Essa é a garantia que Deus te dá. Você crê que Ele ressurgiu? Então você tem que crer que você terá com os seus parentes. Essa é a palavra gloriosa para você, essa é a esperança da morte de Cristo. E o que ele disse no 15? Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que morrem, os que dormem. E ele fala da volta de Cristo no 16. E no 17 ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E para você entender isso, a palavra se dá também em 1 Coríntios, o capítulo de número 15. Ele fala assim no verso 5:3: pois convém que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E o que ele quer falar nisso aqui? Olha, quando uma pessoa, um crente morre, o corpo dele fica, mas o espírito vai com Deus, o espírito está lá. Mas quando Jesus voltar, o corpo subirá e o espírito descerá. Eles serão primeiros e o corpo deles será glorificado. Depois nós, os arrebatados que ficarmos, seremos com o nosso corpo, seremos arrebatados, subiremos e o nosso corpo será glorificado. Essa esperança da volta de Cristo, de estaremos todos juntos. E qual que é a resposta para a morte? 1 Coríntios, que nós estamos lendo, o 15, agora o 5:4. E quando isso acontecer, quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte na vitória. Ora, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? 57, graças a Deus que nos dá vitória, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nunca ouvi tanta verdade contista num texto. Graças a Deus. Onde está a morte, a sua vitória? Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. A morte é um salto para a glória eterna. A morte é um salto para termos com Jesus. Pois Jesus morreu e a morte de Cristo matou a morte. A morte de Cristo matou a dor do sofrimento, da perca. Através da palavra, através da Bíblia. Essa é a palavra de consolo para você. É isso. A morte perdeu. Cristo venceu a morte, assim dando o direito de estar com os que dormem para os séculos dos séculos dos séculos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Fique firme, irmã. Fique firme, meu irmão. Nós cremos que Jesus ressurgiu. Nós cremos que Jesus ressurgiu. Crendo que Jesus ressurgiu, é impossível não crer que os nossos irmãos que dormem, que faleceram, ressuscitarão conosco no céu. Essa é a esperança para você hoje. Amém? Fique com Deus. Tenha esperança.